Boa noite, gente. Ai. Boa noite. Boa noite, Célia. Boa noite, Kátia. Dulcelina, boa noite. E aí, pessoal, como que vocês passaram a semana? Gente, ó, vou contar pra vocês que agora... Nossa, não sei o que está acontecendo, mas tem fogos aqui. Que bom, trabalhando. Isso é muito bom, Célia. Ó, hoje nós vamos começar essa parte do livro aqui que fala sobre palas e franzidos. Então, página 110, nós vamos começar a fazer cálculos de franzidos. Para decote, pala, tudo que tem franzido a gente vai trabalhar agora. Algumas pregas, vamos ver, pala da frente, pala das costas. Basicamente, essa parte do livro são da página 110 a 118, a gente vai trabalhar alguns detalhes de palas com pregas e recortes. E franzidos também. Então, não tem muito... nada... É o livro Modelagem Industrial Brasileira, ó. Esse aqui, aquele de capa roxa, sabe? E a gente vai fazer... Acredito que a gente consiga terminar essa parte hoje. Porque aí, se a gente conseguir terminar hoje, na próxima aula a gente já começa a trabalhar as mangas. Que aí eu ensino a base da manga e as interpretações de modelo. Aí a parte de mangas é um pouquinho mais extensa. E depois, na sequência... Deixa eu ver o que vem aqui, gente. Manga raglan, manga morcego... Tem bastante manga. Depois de terminar as mangas, a gente vai fazer... Nossa, que legal! Tem um molde de uma blusa com manga morcego. Uma camisa... tá aqui camisão, mas na verdade é como se fosse uma camisa oversized, né? Que é uma camisa larga. E tem uma camisa estilo smoking, que é aquela que tem espécie de garçom, sabe? Que ela tem um detalhe aqui com umas preguinhas. Aí depois tem uma parca com capuz. Isso aqui é muito legal, gente. Essa parca com capuz aqui. Agora, pra entrar o inverno, nosso inverno meio estranho, mas faz uns dias de frio. Essa parca é super legal, é uma peça que tá super na moda de novo. Ela vai e volta, né? Toda época, assim, de tempos em tempos, a parca volta na moda. E ele é super legal. Então, a gente vai chegar nela nas próximas aulas. Então, só recapitulando, franzidos e palas agora. Quando a gente terminar, a gente vai para a parte de mangas, que é uma parte um pouquinho mais extensa. Terminando mangas, a gente vai para saias. Aí, terminando saias, eu acho que já entra em calça. Aí tem a parte de malha. E, por último, no livro, acho que é o infantil, que é bem curtinho a parte do infantil. Mas é bem legal. Então, gente, vamos lá. Eu vou posicionar o celular aqui no suporte. Deixa eu virar a câmera.
vamos lá. Então, aqui, gente, vamos começar, como sempre, com a base, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, ó, é essa interpretação aqui, da página 110 do livro Modelagem Industrial Brasileira, que a gente vai desenhar a base e vai abrir como se fosse fazer pregas, só que ao invés de fazer pregas, a gente vai fazer franzido nesse decote. Então, não tem segredo. Toda vez que a gente precisar criar algum volume em decote, algum recorte, alguma coisa assim que tenha volume, eu posso tirar esse volume da pence. Se eu quiser mais volume, eu posso adicionar mais volume além do que tem na pence, mas eu vou começar a trabalhar esses volumes a partir da transferência de pence. Então, vamos lá. Aqui, para variar, ele pede, o livro, né, que pede para transferir essa pence da cintura aqui para a linha de lateral do busto. Só que eu acho, né, um trabalho a mais que não faz muito sentido. Eu posso começar já trabalhando decote normalmente. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Para ficar mais harmônico, eu vou dividir esse decote, deixa eu descer um pouquinho mais, pronto. Eu vou dividir esse decote em 3 partes, e aí eu vou abrir essas 2 partes, transferindo essa pence de cintura, tá? Então, deixa eu pegar aqui a fita e vou medir aqui o decote. Então, aqui, ó, decote está com 11 centímetros. Então, eu vou dividir, se fosse 12, seria 4. Então, 11 vai ser menos que 4. Eu vou colocar 3 pra cá e 3 pro outro lado. Vou deixar a parte do meio um pouquinho maior. Pronto. Fala pra dividir em 3 minutos, não precisa ser 3 partes exatamente iguais, tá, gente? Só pra gente ter as linhas de referência. Aqui, ele liga o primeiro corte direto no ápice da pence. O segundo corte, ele faz paralelo. E aí, ele liga fazendo a quininha. Na aula passada, a gente fez um outro exercício, eu acho que era aquela blusa que tinha um monte de prega e decote drapeado, aquela blusa loucona, que ela tinha também esse detalhe de abrir fazendo essa quininha. E eu percebi que ele distribui melhor o franzido, então eu vou seguir fazendo o mesmo desenho que ele tá fazendo no livro. Então, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar essa pence, uma perninha dela, e já corto aonde eu quero abrir. Aí eu venho, deixa eu até desmembrar aqui o papel. Eu colo essa parte aqui. Vocês vão ver que já vai abrir aqui, ó. A pence da cintura que eu colei, eu já vou abrir aqui o espaço no decote. Só que eu quero fazer esse franzido ficar melhor distribuído ao longo do decote. Então, o que eu vou fazer? Vou cortar essa outra perninha que eu desenhei aqui e vou reposicionar. Boa noite! Gente, quem entrou agora, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu tô fazendo a modelagem aqui do livro Modelagem Industrial Brasileira, da página 110. Então, quem tá pegando a live pela primeira vez, eu tô sempre usando a base que eu tracei na primeira aula. Quem não viu, as aulas estão salvas no YouTube. E o link do YouTube tá na minha bio aqui do Instagram, tá? E aí, toda aula eu copio essa mesma base, porque fica mais fácil. Então, deixa eu só pegar uma fita aqui pra colar. E eu acabo usando a fita, gente, porque a cola demora mais pra secar e eu não tenho paciência de esperar a cola.
Então, aqui, ó, fechei a pence e abro todo o volume no decote. Boa noite. Então, aqui eu vou abrir nessa perninha aqui, ó. Aí, aqui eu faço o corte. E eu vou tentar não desmembrar ele daqui, ó. Vou deixar só uma pontinha presa. E vou distribuir, ó. Deixa eu pegar mais pedrinhas aqui, peraí. Aí, as pedrinhas fica mais fácil de segurar as partes no lugar. Então, ficou dessa forma. Agora, o que que eu vou fazer com isso? Vou colar papel aqui por baixo e vou redesenhar o decote. A hora que eu redesenho esse decote, o que que vai acontecer? Eu vou ignorar essa linha aqui do meio, vou considerar aqui o começo e o final. Porque senão, esse decote vai ficar todo torto e eu vou fazer um franzido. Então, eu posso desconsiderar essa linha aqui. Vou colar um pedacinho para vocês verem. Colei aqui. O segredo aqui, gente, é vocês colhem a parte do começo e a parte do final. E essa daqui eu centralizo na abertura que eu tenho, porque fica mais fácil. E também, gente, não precisa ficar se preocupando. Ah, exatamente a mesma medida? Não precisa. Porque isso aqui vai ser um franzido. Se fosse uma prega, faria mais diferença eu distribuir certinho e marcar certinho a profundidade das preguinhas. Mas como é franzido, você vai ter que distribuir o tecido aqui e na hora da costura você também vai distribuir na máquina, tá? Então, aqui quando é franzido é um pouco mais livre, não precisa ficar tão preocupado com a posição, tudo certinho. Bom, liguei aqui, então, recapitulando, fechei a pence que eu tinha na cintura, transferi ela pro decote. Transferi em duas linhas, por quê? Porque dessa forma eu consigo distribuir melhor o franzido pelo meu decote. Agora eu venho com a curva e redesenho o meu decote, ó. Basicamente, eu vou ligar o começo e o fim aqui e essa linha aqui eu ignoro. Então, toda essa região aqui vai ser um franzido. Aí, a maioria das pessoas tem dúvida em relação ao franzido. Quanto que eu coloco? Nesse caso aqui, eu não me preocupei com medidas, por quê? Porque eu fiz uma transferência de pence. Então, eu fechei a pence, abri o tanto que ele abriu. Não fiquei me preocupando com medidas. Agora, se eu tenho, por exemplo, um detalhe em que eu que determino o tanto do franzido, por exemplo, uma saia daquela que a gente fala que tem as Marias, né? Que são vários babados. Então, eu vou até desenhar aqui pra vocês verem como que é o cálculo. Aqui, ó, eu tenho uma saia, né? Essa aqui, vamos pensar que a saia de Marias, geralmente ela tem um cos ou um cos e uma parte de pala. A parte que não vai franzir, seja ela o cos ou a pala, vai ser da onde eu vou partir o cálculo do meu franzido. Então, vamos imaginar que ela tem o cos aqui e essa pala, essa parte que vai até o quadril. E a partir daí, eu vou começar a calcular franzido. Então, eu vou pensar assim, ó, se eu colocar 50% a mais, eu tenho um leve franzido. Se eu colocar 100% ou o dobro, eu vou ter muito franzido. A gente pode pensar que esse franzido, o que vai determinar se vai ficar bonito ou se vai ficar feio,
é o peso do tecido, porque tem tecido que você consegue colocar até o dobro do tanto do tecido e ele vai dar um franzido bonito, um tecido leve. Agora, se tem um tecido que tem volume, um tecido grosso, eu não posso colocar o dobro de tecido nesse franzido, senão vai ficar muito armado, muito grosso. Então, vamos fazer uma suposição aqui. Que nessa parte aqui eu tenha 23, na parte da linha do quadril eu tenho 23. E eu quero fazer essa parte aqui de baixo, ó, com franzido. Então, eu tenho a possibilidade, se eu colocar 50% de 23, eu não sei porque eu sou de humanas, vou pegar a calculadora. Jana? Então, 23 dividido por 2, ó. Eu vou colocar 23 mais 11,5. Vai dar 34,5. Se eu colocar 34,5 aqui, eu vou ter um leve franzido. Aí, se eu tiver 50% a mais, vai ser 23 vezes 2. Vai ser 46. Ah, 46 é o máximo que eu posso colocar? Não, gente, o céu é o limite, tá? Mas aí vocês têm que tomar cuidado que a gente vai estar costurando um tecido franzido num outro tecido. E isso daí vai criar um volume, vai ficar difícil de costurar se você tiver muito tecido. Eu sempre parto dessa medida, de 50% ou de 100%. Às vezes, eu coloco um valor de cabeça, assim, entre essas duas medidas e mando ver. Então, vamos pôr aqui que eu vou usar como referência, sei lá, 36. Chutei aí. Então, essa parte aqui de baixo, ó, vai ter um franzidinho. Aí, a parte de baixo do meu babado, o que que vai acontecer? Eu tenho 36 aqui embaixo. Aqui em cima, eu tinha 36, que franzido virou 23. A hora que eu juntar a próxima parte da saia de baixo, ela franzida vai ter que ficar com 36, que é a barra aqui. Mas eu vou fazer o cálculo de 36 mais 50%. Ela vai para 54. Então, eu vou fazer essa parte aqui, ó. Aqui eu coloquei um pouco a mais, eu posso colocar 56 aqui, ó. E aí, eu vou fazendo o cálculo dessa saia de babados de Marias a partir da barra do babado de baixo. Vocês conseguiram visualizar isso, gente? Mas lá na frente, quando a gente chegar em saia, a gente vai fazer, né, realmente algumas saias que tem babados, aí vai ficar mais claro. Mas só para vocês entenderem que sempre eu vou partir da medida da peça justa, né, dela certa, e vou acrescentando medidas para ela franzida voltar na medida original. Então, voltando aqui para o meu decote franzido, tá? Então, isso aqui é o que tem que ser feito. Agora, uma coisa muito importante que eu sempre peço para vocês fazerem na hora que vocês fizerem um franzido marquem a medida original do decote. Então, aqui, ó, originalmente, eu tenho o decote com 11,5, tá? Então, quando a costureira pegar isso aqui pra fazer, eu tenho que marcar aqui pra ela, ó, franzir com 11,5. Por quê? Porque se a costureira franzir demais, depois não vai ficar apertado no pescoço, talvez não passe cabeça, tem todos esses problemas. Se eu franzir de menos, esse decote vai ficar frouxo, vai ficar feio. Então, é muito importante, quando vocês abrem um franzido, vocês anotem a medida original dessa peça, para poder guiar a coitada da costureira que vai montar, né? Senão ela tem que adivinhar em quanto tem que ficar. Outra possibilidade seria, se isso aqui tivesse ou uma gola ou um revel, aí fica mais fácil para a costureira saber o quanto que ela tem que franzir. Imagina que eu tivesse aqui um revel. Vou até desenhar aqui do cantinho, ó. Imagina que eu tenho um revelzinho aqui do decote, ó, para dar um acabamento. Vou marcar aqui rapidinho, só para vocês entenderem, ó. Então, aqui é ombro.
E aqui é centro-frente. Então, se eu tenho o revel, aí a costureira não tem como errar o franzido. Por quê? Porque a hora que ela pegar esse revel de decote aqui, ela sabe que ele, depois de franzido, tem que entrar aqui. Mas se você fosse, por exemplo, colocar um viés nesse decote, aí você tem que anotar a medida do decote pronto. Então, ó, vou pegar a base aqui, já franzida. Então, imagina o seguinte, isso aqui, eu vou franzir tudo. E depois de franzido, ele tem que vestir aqui, ó. E esse aqui vai ficar pro lado do avesso, dando acabamento no decote. Então, nesse caso, eu não preciso anotar a medida, porque ela sabe que isso aqui tem que ficar desse tamanho. Tranquilo, gente? Alguma dúvida sobre esse modelo? Então, eu vou para o próximo. Próximo modelo. É o modelo da página 112. É este daqui, ó. Isso aqui, eu não sei se vocês lembram, inclusive tá no meu manequim, o modelinho que eu fiz, que tem uma golinha diferente. Que um monte de gente amou. E eu vou mostrar pra vocês. Deve pegar o... Aqui. Ó, gente. É esse modelo aqui, ó. Opa. Ó. Estão visualizando, ó? Ele tem um franzidinho aqui, né? Ele é recortado. O detalhe dele é esse decotinho aqui que é diferente. Ele faz tipo uma golinha, ó. Esse modelinho fez o maior sucesso. Um monte de gente quis fazer ele de verdade lá das minhas aluninhas. O que a gente vai fazer hoje é muito parecido. Ele vai ter esse detalhe aqui, só que o decote dele é diferente e ele não tem esse detalhe dessa gola, tá? Então, voltemos aqui. Então, ele é decotinho redondo, uma abertura aqui no centro e esse franzido embaixo do busto, tá? Aqui, daria pra gente fazer, pensando nesse acabamento, aquelas azelhas com botão de pé. Azelha, pra quem não sabe, gente, é quando você faz tipo um viés ou usa aquele elastiquinho que a gente chama de rabo de rato e faz umas argolinhas que prendem nos botõezinhos. O botão de pé é um botão mais alto, redondinho. Às vezes a gente usa ele encapado, às vezes a gente usa ele de massa, né? Enfim, tem vários tipos de botões metálicos. E aí a gente põe de um lado o botão, do outro lado a argolinha. Vou até desenhar aqui no livro para vocês enxergarem. E, ó, uma visitante, hein? Ó, cabeça de gato. Deixa eu tirar o gato. Diga tchau, gato. Sempre tem um intruso na live. Aqui, ó. Então, aqui seria um botãozinho, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Ó. De um lado seria o botãozinho, do outro lado seria uma argolinha pra prender no botãozinho. Então, vamos fazer esse modelo. Desenhar a base da frente, desenhei. Vou puxar mais pra baixo. Isso, centralizei. Então, aqui eu vou desenhar o decote, o recorte da pala de acordo com o modelo, de forma que acomode o busto. Então, gente, aqui eu vou desenhar a pala que passa embaixo do busto. Lembrem-se sempre que sempre que eu tiver um recorte que passa embaixo do busto, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar no raio do seio. E o raio do seio, para quem não sabe ou para quem não lembra, é a medida do mamilo até a parte de baixo do seio. Então, o que eu vou fazer? No tamanho 40, se não me falha a memória, a medida é de 8 centímetros. Então, e também assim, gente, vai variar de pessoa para pessoa, porque pode ser
que a pessoa, ela seja um 40, mas ela tem o tronco estreito, costas estreitas e o busto com volume. Então, essa medida não é uma medida assim que, você pode pegar a tabela de medidas e tá tudo bem. Sempre meçam na pessoa, tá? Então, da onde é o ápice do seio, que seria a altura do mamilo, até a parte de baixo, aonde acaba o seio. Então, vocês usam essa medida como referência, tanto para fazer recortes abaixo do seio, quanto para fazer decote. Porque aí você tem o limite até onde você pode descer esse decote sem mostrar o que você não quer. Então, aqui, por exemplo, ó, com um raio de 8, eu sei que aqui é o limite em cima e aqui é o limite embaixo. E aqui eu vou desenhar uma circunferência. Então, eu sei que, ó, se eu fosse fazer um decote profundo, eu tenho esse limite aqui, ó, de seio. E eu posso até mostrar um pouco. Então, eu posso descer esse decote um pouquinho para baixo aqui, mas eu não posso chegar muito perto daqui, senão eu acabo mostrando o que eu não quero. Então, vou desenhar aqui, ó, essa pala, eu passo ela rente aqui ao seio. Vou pegar uma outra cor de canetinha. Então, ó. Aqui, gente, eu posso desenhar a olho, tá? Se vocês quiserem desenhar com a régua, vocês podem medir, enfim. Mas muita coisa da modelagem, gente, é interpretação pessoal. Eu vou reforçar com a régua pra a linha ficar bonita. Então, ó, dessa forma aqui. Então, esse é o recorte que eu tenho que passa logo abaixo do meu seio, tá? Ele pediu pra chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui embaixo de B. Agora, de A a C e de D a E, eu vou marcar 3 centímetros. Então, de A pra dentro, eu vou marcar 3 centímetros. Dessa forma aqui, ó. E aqui é o ponto C. E lá, a partir do final do meu, na verdade o encontro entre ombro e decote, eu vou entrar 3 centímetros e vou marcar o ponto E. E aqui é o D. E aí, marquei 3 e vou traçar uma linha reta. Isso aqui que eu tô desenhando agora, gente, ele chama de limpeza, mas tem gente que chama de revel e é a mesma coisa, tá? Então, isso aqui vai ser o revel do meu decote. Eu vou cortar a blusa igualzinho isso aqui e eu vou cortar isso aqui à parte, ó. Uma cópia disso aqui que vai dar acabamento no centro da minha blusa. Lembrando que essa blusa, ela é recortada aqui. Ela não é uma blusa que é cortada com tecido inteiriço. Então, aqui depois eu vou colocar as azelhas, né? Que eu falei pra vocês que é uma argolinha de tecido assim, ó. E aqui do outro lado ele vai ter os botõezinhos. Então, em relação ao detalhe aqui, é isso. Agora, o que a gente vai fazer? Vou arrumar esse franzido aqui. Então, CF, marcar 5. Então, aqui do C pra dentro, eu vou marcar 5 centímetros. Aqui é o ponto F. Traçar as linhas de abertura do franzido em direção ao ápice da frente conforme o gráfico. Então, o que ele faz? Ele pega todo o volume que eu tenho aqui embaixo, dessa parte, essa parte aqui vai ser separada, ó. E essa parte aqui eu vou eliminar a pence colando essa parte nessa. E aqui eu vou distribuir esse franzido. Como que eu calculo o tanto que eu vou, de onde a onde eu vou franzir? Isso aqui, gente, é todo um espaço que eu tenho de tecido para eu franzir. Só que eu não posso simplesmente pegar isso aqui e fazer assim, amontoar tudo aqui, porque fica feio. Então, toda vez que eu tenho um franzido, o que eu faço? Eu calculo quanto que eu tenho de espaço. Ó, eu tenho 3 centímetros aqui.
Então, eu vou marcar 3 centímetros para um lado e 3 centímetros para o outro lado, que vai dar onde tá o F aqui. É um pouquinho mais, na verdade, é meio centímetro para lá. E aí, eu começo franzindo daqui e termino franzindo do outro lado. Porque aí eu distribuo melhor esse franzido, ao invés de amontoar tudo ele aqui, tá? Então, é dessa forma que eu faço quando eu tenho franzido. Aqui, o que ele fez? Ele pegou a base com a pence de busto, aqui na lateral. Como eu peguei a base com a pence... Um gato louco aqui. Como eu peguei a base que já tem a pence na cintura, então eu não precisei redistribuir. O tanto que eu tenho aqui já é o tanto do meu franzido, tá? Então, eu já eliminei uma dor de cabeça também. Aí, eu vou recortar pra vocês verem como é que vai ficar. Isso aqui vai ser franzido, né? E vai ser costurado nessa parte. Eu sempre falo, gente, sempre que possível, façam as partes duplas, essas partes de pala. Por quê? Porque aí você embute toda a costura aqui do busto dentro da pala. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colar. Poderia recortar e colar? Poderia, mas vou economizar aqui um processo. Vou fechar essa pence aqui, colo ela. Eita, cadê minha fita? Ah, achei. Aqui. Colei isso daqui. E aí, aqui, toda vez que eu faço essa colagem de pence, ele tende a dar um degrauzinho. Então, aqui, gente, eu só acerto, ó. Tirei o biquinho e vai ficar assim, ó. Isso aqui vai franzir e vai vestir aqui. Aí, essa parte de baixo aqui da frente, eu vou cortar na dobra. E eu vou cortar um par. Por quê? Porque ela dupla, primeiro que ela dá um acabamento melhor, segundo que ela fica mais estruturada. Então, ajuda a segurar uma barriguinha, a dar um visual mais refinado para essa peça, do que simplesmente fazer uma emenda e deixar o overlock aparecendo do avesso. Aqui, eu vou colocar pra baixo um de costura, toda a volta aqui. Lateral, um de costura. Cava, um de costura. Ombro, um de costura. Decote, um de costura. Centro-frente, um de costura. E na pala, eu vou colocar costura só embaixo. Aqui, gente, se eu quisesse fazer, por exemplo, um vestido, eu iria só desenhar uma base de saia. Ia desenhar a saia que eu quisesse, uma saia vazia, uma saia reta, uma saia godê, e iria emendar nesse corpinho. Se eu fosse fazer um cropped, ele iria morrer na cintura aqui, eu poderia colocar até uma barrinha. Ah, não, como ele vai ser duplo, eu só faço um embutido mesmo. Então, eu vou colocar 1 centímetro aqui, 1 centímetro pra lateral, 1 centímetro aqui em cima. No centro eu não coloco nada. Agora, se eu fosse fazer ele simples, né, sem ser duplo, eu poderia colocar uma barra mais larga. Ou, se eu quisesse fazer uma blusinha um pouco mais comprida, aí eu iria crescer essa base. Só que aí, um detalhe, vocês não iriam crescer reto, afunilando. Por quê? Porque essa aqui é a minha linha de cintura. Então, da cintura pro quadril, essa linha, ela vai abrir. Então, o ideal, gente, sempre quando vocês forem fazer um alongamento de base, nunca façam a zoiômetro, tá? Então, vocês tracem a altura do quadril, risquem 1/4 do quadril e desenhem essa parte de baixo, que seria a parte da cintura até o quadril, para vocês saberem o quanto essa linha aqui vai ficar inclinada, para depois ela entrar no seu corpo. Se você descer reto assim, ó, isso aqui não vai entrar. Por quê? Porque da cintura para baixo, a gente vai engrossando, tá?
Então, essa blusinha, gente, também simplesinha. Não tem muito segredo, tá? Ela vai ficar assim. Aqui a pence ficou fechada, pala dupla. Aqui franzido. Ah, e a parte do revel eu vou copiar essa parte toda aqui com as margens de costura e vou cortar no tecido par também. Então, isso aqui é um par. Isso aqui é um par. E essa partezinha aqui também é um par. Se eu quiser alterar largura de ombro, profundidade de decote, eu posso. Se eu quiser cavar mais, deixar aqui um pouquinho, aqui tá bem na articulação do ombro, mas se eu quiser entrar mais, eu posso. Só que sempre lembrem, o que eu alterar na frente, eu tenho obrigatoriamente que alterar nas costas. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, e decotar mais ela. Fiz um decote V aqui, ó. Ah, eu vou descer um pouco a cava, vou cavar mais aqui. Toda e qualquer alteração que eu fizer na estrutura dela, eu tenho que fazer nas costas. Por quê? Porque isso aqui vai ser costurado com as costas, ó. Então, se eu alterei, eu tenho que alterar o mesmo tanto aqui perto do pescoço quanto aqui perto do ombro, tá? Então, não esqueçam disso. Isso também vale pro corpinho, tá? Esse corpinho aqui, depois de costurado, ele tem que ficar exatamente do tamanho da lateral das costas. Então, se eu desci cava aqui, eu tenho que descer cava aqui também, tá? Sempre confiram as partes dos moldes antes de cortar no tecido. Por quê? Porque se der diferença, depois de cortado, não dá pra arrumar. Enquanto tá no papel, tá tranquilo. Tranquilo, gente? Até aqui. Então, esse foi o segundo modelo de pala. Agora, nós vamos fazer um modelo de pala na camisa nas costas. Deixa eu cortar isso aqui fora. Então, aqui, meu molde das costas. Esqueci de marcar a pence. Deixa eu marcar a pence aqui atrás. Aqui. Então, ó, pra vocês verem, o modelo é esse daqui, ó. Essa pala, ela tem um degrau aqui. É meramente ilustrativo, tá? Esse degrau não é obrigatório, mas se quiser, pode. Se quiser fazer reto também, nas próximas páginas tem alguns modelos de pala bem diferentes. Inclusive, um que eu acho que vai usar bastante agora no inverno, que ele tem uma inspiração meio country, ó. Que é uma pala com bico. Tem essa e tem essa daqui. Eu vou ensinar todas pra vocês, mas é bem legal. Então, vamos lá. Então, aqui ele pede para copiar o molde das costas. E isso aqui, gente, ele vale para as costas e para frente, tá? Se você quiser fazer algum detalhe desses que eu fiz nas costas na frente, ou vice-versa, o passo a passo é o mesmo, tá? Nossa, gente, agora que eu vi que eu não acendi a luz hoje. Tá meio escuro, vou acender. Ficou um pouquinho mais claro. Então, aqui, base das costas. Vamos lá. Então, traçar a pala desejada com o auxílio do esquadro. Então, a pala, eu vou escolher a largura que eu quero essa pala, tá? Tem regra? Não, não tem. Você faz a pala na largura que você quiser, tá? Então, aqui, ó, vou fazer ela com 14 centímetros. Aqui eu vou usar a régua como esquadro e vou traçar até encontrar lá a minha cava. Só que tem um detalhe, ele pede para fazer um degrau aqui, ó. Então, eu vou obedecer. Quanto que ele sobe, ele não fala, então, quem decide sou eu. Então, eu vou fazer um degrau aqui de... Fazer um degrau de uns 4 centímetros. Então, 3, vai. 3 centímetros aqui, por uns
fez aqui. Então, venho e desenho esse degrau aqui, ó. Então, o recorte da minha pala, ele vai vir reto, vai subir e vai fazer esse degrau. Eu vou até recortar ela já, pra vocês verem como vai ficar. Eu não sou muito fã, gente, de fazer coisas que tenha muita quina na costura, porque eu sempre penso na coitada da costureira que vai costurar isso aqui. E assim, é complicado fazer quininha assim, ó, na roupa, mas tem como. Só não é muito legal. Então, essa pala aqui, ela vai ser cortada na dobra. Na dobra do tecido, essa parte aqui. Em geral, as palas de camisa, elas são cortadas par, dupla. Por quê? Porque aí você embute a costura do ombro, embute a costura da gola, fica bem acabadinho. Então, embute também a costura da blusa dentro da pala. Então, aqui eu vou cortar um par. Quando eu for colocar costura, eu tenho que colocar um no decote, um no ombro, um na cava e eu vou colocar um no degrau, tá? Fora a fora, ó. Um aqui e um aqui pra baixo. Coloquei costura tudo, isso aqui tá pronto. Pala das costas. Agora aqui, nós vamos fazer a prega. Ele tem uma prega que vem bem aqui nessa quininha, ó. Então, eu vou esquadrar a barra do meu molde aqui, ó. Vou ligar reto em esquadro a barra lá na quininha. E vou abrir aqui. Nesse caso, gente, como é uma peça que ela já vai ter um certo volume aqui, e esse volume vai até a barra, eu não preciso me preocupar em fechar ou transferir essa pence. Eu posso simplesmente usar ela como folga, porque não faz sentido você fecha essa pence na costura e depois você vem aqui e abre uma porrada de espaço na pence. Não faz muito sentido, porque a pence é para dar volume e a prega é para dar volume e a pence é para tirar volume. Então, fica elas por elas. Então, aqui eu simplesmente finjo que não existiu nunca e deixo esse espaço aqui de folga, tá? E aqui eu vou colar. Quanto? Aí é uma decisão minha também, gente, porque aqui no livro ele já começa assim, faz o que seu coração manda, ele não dá mais medida de nada. Ele só fala assim, abre e mostra a posição no desenho, já não dá mais tantas instruções assim, tá? Então, e assim, gente, também é uma coisa que vocês têm que aprender a criar, porque muitas vezes vai vir uma ficha técnica, um desenho técnico, uma foto, e ninguém vai falar pra você, eu quero que você abra tanto. Você vai ter que olhar numa foto e imaginar uma medida e colocar. E eu falo que é a experiência do dia a dia que vai mostrar pra vocês se o que você pensa tá dando certo ou não, tá? Não tem uma apostila, um livro, um curso que vai dar todas as respostas pra vocês. Tem coisa que é tentativa e erro, e é assim que vocês aprendem. Então, vamos lá. Aqui, eu vou separar a pala da blusa, dividir o molde em duas partes, traçar uma linha guia e colar. Tá. A distância, eu vou fazer uma prega de uns 5 centímetros ou 4. Vou fazer com 4, vai, porque como vai ser uma de cada lado, não vai ficar muito grandona essa camisa. Então, aqui tracei aqui, a barra eu mantenho reta. Isso aqui, gente, é uma camisa, se vocês fossem fazer ela até o quadril ou mais pra baixo da cintura, vocês poderiam descer reto.
Exatamente, Célia. A confecção manda a foto pro Instagram e vocês que lutem. E muitas vezes ainda eles escolhem o tecido errado para ajudar um pouquinho mais a gente. É bem isso. Somos guerreiras, né, gente? Mas às vezes a gente só queria que escolhessem outro guerreiro, né? Porque às vezes cansa ser guerreira também. Ó, então aqui. Isso quando eles mandam a foto com frente e costas, sério. Porque às vezes eles mandam só da frente e você que imagine como que vai ficar as costas. Ó, então aqui, ó. Aqui. Pronto, ó. Então esse espaço que eu criei aqui, ó, eu vou até escrever que vai ser a prega. E o que acontece, gente? Prega, vocês têm prega fêmea, prega macho, prega tombada, você tomba pra dentro, você tomba pra fora. A prega, vocês fazem o que vocês quiserem com ela. Isso mesmo, Célia. Exatamente. Manda a foto com o cabelo da modelo tampando, ela meio torta, não dá pra entender a roupa. Ó, aqui eu posso fazer uma prega fêmea, que é uma parte encontra com a outra. Eu posso fazer uma prega macho, mas aqui eu vou fazer uma prega tombada. E eu vou tombar ela pra fora. Então aqui, ó, eu dobrei assim, ó. E é isso. Ó. Lembrando que eu tenho um degrau maluco aqui nessa peça. Então eu vou recortar aqui só pra vocês entenderem o que está acontecendo nessa peça, ó. Aqui. Eu vou vincar bem bonitinho. Ó. Essa parte dobra aqui. Aqui eu corto. E aqui eu corto. Ó, então ficou assim, gente, ó. Aqui eu tenho a prega, dobrei a prega. Isso aqui eu venho e costuro com a minha pala. Vai ser legal de fazer? Acredito que não, porque essa quininha aqui vai ser um caos. Principalmente, por quê? Porque aqui ainda tem o volume da prega para ajudar um pouquinho. Então, é meio tenso o negócio aqui, mas é isso, é a proposta que o livro nos dá, ó. Vou até mostrar de novo pra vocês, ó. Tá vendo? Ele dá o espaço da prega e um degrau aqui. Se é pra fazer igual, a gente já fez. Então, é isso, gente. Essa blusa... Aí, essa camisa aqui, você vai cortar isso aqui na dobra, né? Ó. Costura de 1 centímetro toda essa parte aqui em cima, ó, aí coloca a costura no degrau aqui, coloca a costura em cima, costura na cava, costura na lateral e margem na barra. Pode ser, sei lá, 1,5. É que na verdade aqui ela tá curtinha, né, tá um cropped. Mas se vocês quisessem que ela fosse mais comprida, aqui era só desenhar o quadril e segue o baile. Então, a camisa com pala, nós matamos ela também. Próxima peça é uma outra pala, só que ela é curva. Então, eu vou desenhar aqui, ó, vou mostrar pra vocês o desenho. E ao invés de ser prega, ela é franzida, tá? Poderia ser prega também, nada impede, tá? Mas a proposta aqui... Como que eu sei que é franzida e não prega? Pelo desenho, gente. Toda vez que ele faz esse zigue-zaguezinho aqui, significa que é franzido, tá? E também porque ele tá falando, né? Franzido. Mas aqui, quando é prega, ó, ele fala que é prega ou franzido. Então, nesse caso aqui, é franzido. Vou desenhar a pala. A pala não, perdão. A base das costas. Desenhei aqui.
desenhei aqui. Aqui, gente, é a mesma coisa, tá? Ele tem a pence, eu nem vou desenhar a pence, por quê? Como ela tem esse tanto de volume que vai ser feito com franzido, a pence de cintura perde completamente a função, que é ajustar. Por quê? Porque eu vou cortar isso, eu vou abrir, vai virar um monte de tecido franzido. Então, por conta do volume que eu tenho, eu posso simplesmente olhar para essa pence e falar, não vou usar você, vou fingir que você nunca existiu, tá? Então, é isso. Aí, essa pala, ela diferente da pala que a gente fez, ela vai ser em curva. Então, aqui eu posso descer um pouco mais no centro, ó. Aqui eu vou marcar 15. E na cava aqui eu vou marcar uns 11, 12. 11, vai. E isso também é zoiômetro, gente, não tem nenhuma... Vamos ver o desenho. É alguma coisa assim, ó. Olha, gente, de primeira, ó. Desenha muito essa menina, né? Quem vê, pensa. Ó, é isso aqui, ó. Desenhei uma pala. Agora, o que que eu vou fazer? Essa parte de cima aqui, eu vou cortar na dobra. Margem de costura aqui de 1, ombro de 1, decote de 1, cava 1 centímetro. Vou separar ela do meu bloco aqui. Então, ficou isso aqui assim. Aí, gente, ele vai ser cortado na dobra. Então, só pra vocês entenderem, ó. A hora que desdobrar, ele vai fazer esse desenho aqui. Muito bonito, inclusive. Mas deve ser bem chatinho de fazer na costura. Vocês viram que o meu problema é a costura, né? Eu tenho bastante problema com a costura. Eu sempre acho as coisas na costura complicadas. Então, é isso aqui, ó. Faz o biquinho e isso aqui guardei. Isso aqui eu cortaria também par, tá? Cortaria duplo, porque fica melhor acabado. Todas as palas que a gente fizer, vocês pensam, vai ser par. Agora, isso aqui. Eu vou fazer umas 2 repartições ou 3, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Vou dividir em 4 partes. Poderia dividir só em 3? Poderia, gente, que não ia acarretar nenhum prejuízo. Por que que ele divide em mais partes? Porque a hora que você separar, se dividir em mais partes... Desculpa. A hora que se dividir em mais partes, você consegue redesenhar essa curva de uma forma mais fácil do que se você cortar no meio e separar 10 centímetros aqui, tá? E também o tanto que você vai separar cada uma dessas partes, é você que vai decidir o quanto você quer de franzido. Então, só pra gente ter uma ideia, aqui, ó, vou medir reto mesmo, ó. Tá dando 19 centímetros. Então, se eu tivesse usando 50% de franzido, vamos pensar arredondando pra 20, eu iria colocar mais 10 de franzido, tá? Então, eu iria separar e entre as partes da camisa, eu iria crescer um total de 10 centímetros. Tá bom, eu acho que pra uma pala, gente, tá legal, tá? Porque essa pala, a intenção dela não é ficar uma coisa bufante, gordona, muito franzido. É só dar um leve franzido. Pra um leve franzido, 10 centímetros tá mais que bom, tá? Até menos, dependendo do efeito que você quer. Mas eu vou partir dessa conta de 50% aqui. Então, aqui, ó, eu vou separar isso aqui em 3 partes, tá? Então, aqui é 18. 9, não, 6, 12, 18. 6, 12, 18, tá? Agora aqui, vou só esquadrar a barra. Porque a barra tinha pence, então ela tinha o biquinho. Vou ignorar. Agora eu esquadro daqui pra cima. E aqui. Vou cortar. Então, eu vou só numerar pra não me perder. 1, 2, 3. Aqui é dobra.
Aqui eu vou colocar uma setinha indicando que isso aqui é pra cima. Por quê? Depois que eu desmembrar, gente, pra eu não me perder, tá? Tudo que eu puder me ajudar depois, na hora que eu for ter que colar isso aqui, melhor. Vou pegar outro papel. E vou colar as partes. Então, aqui, ó. Muito importante nesse momento vocês colhem a primeira parte e aí vocês vão usar a barra como referencial. Por quê? Porque é muito fácil, gente, vocês entortarem isso e colocar, tipo, mais pra cima, mais pra baixo, aí ele vai ficar, tipo, um zigue-zague. Então, pra vocês garantirem que isso aqui vai ficar bonitinho, sem o molde ficar todo torto, todo troncho, colhem a primeira parte, venham aqui e estendam essa linha de barra, que é reta, até o infinito lá, pra vocês terem de referência. Então, eu falei pra vocês que eu ia colocar 10. Eu posso colocar 9, porque aí fica 3, 6, 9. Então, 3, eu vou crescer 3 aqui. 3 centímetros em cada recortinho. Então, marquei 3 centímetros, tracei uma reta. Aí, eu venho com a parte 2, colo ela rente à barra aqui, ó. E rente à linha. Então, eu tenho um referencial tanto da onde eu vou encostar ela na vertical, quanto onde eu vou encostar ela na horizontal. Venho aqui, colo, ó. Ai, socorro, andei. Deixa eu deixar retinho. Colei em cima. Colei um lado. Colei o outro. Gente, meus moldes ficam feios, tá? Mas eles funcionam. Próximo recorte, venho aqui, marco 3 centímetros novamente. Gente, eu acho que eu fiz cálculo errado. Deixa eu ver. Fiz sim, eu tenho certeza. Então, você é muito boa em matemática. E aqui, ó, se eu abrir 3 aqui, vai dar 6, não vai dar 9. Então, eu vou ter que abrir, eu falei 10, né? Então, eu vou abrir um pouco mais. Ah, a pessoa de humanas. Então, ao invés de abrir 3, eu vou abrir 5 aqui. Aí eu colo. Estaria errado se eu fizesse com 3? Também não estaria, tá, gente? Ia ficar bem pouquinho franzido, mas é gosto também. Vamos supor que você tivesse errado, e aí você colocaria só 3, aí você manda, corta bem a peça com um pouco franzido, você fala assim, não, é porque eu não gosto muito de volume. Aí você dá aquele migué. Funciona às vezes. Aí você fala assim, ah, não tá nem usando tanto franzido assim. Aí você dá aquele truque básico. Quem nunca? Então, aqui eu abri 5, aqui eu abri 5. Então, agora eu colei certo, gente, ó. Aqui. Agora, o importante é vocês ligarem os pontos, ó, sem estragar muito o desenho original dele, ó. É isso. Quiser ligar com a régua, inclusive, recomendo, tá? Aqui, ó. Pronto, ó. É isso. Aí, lembra que no caso lá do decote eu tive que anotar pra costureira? Aqui eu não preciso anotar com quanto ele vai franzir. Por quê? Porque a costureira sabe que isso tudo aqui tem que voltar nesse tamanho. E aí, vocês vão colocar margem de costura na parte de cima,
na lateral, na cava, barra e tá feito o molde da pala e o molde da camisa. E isso tudo aqui, ó, é o espaço que eu criei para poder franzir. Uma gracinha. Próxima. Ai, que legal, a gente vai acabar isso aqui hoje, eu acho. Porque aí nós vamos para as mangas semana que vem. Mais uma cópia das costas. Pronto. Então, essa daqui, ela tem, ao invés de um bico no meio, ela tem 2 biquinhos. E ao invés de ser franzido, ela é uma prega macho, ó. Prega macho. E aí eu vou mostrar pra vocês como fazer essa prega macho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o tamanho da pala. Aqui, o que que acontece? Eu vou fazer uma linha em esquadro com uns 12 centímetros aqui, que vai ser a parte mais curta da minha pala. Então, ó, marquei 12, esquadro aqui. E aqui, mais ou menos no meio, ó, vou marcar no meio. Então, aqui deu 18, 9 é metade. Eu vou marcar um biquinho de uns 3,5 aqui, ó. E aí, eu venho, ó. E desenho essa pala, ó. Posso fazer essa curva diferente aqui também. Ah, vou desenhar a curva igual dos dois lados. Vai, pronto. Então, ignorem essa linha aqui de baixo, tá? Ficou bem bicudinha. Vai ficar lindo isso aqui. Então, aqui é dobra. Inclusive, gente, imagina uma camisa dessa. Se você não quiser fazer a prega nesse modelo que eu pensei, agora nem precisa. O que eu pensei? Você compra um suede, aí você corta a camisa com essa pala aqui e embute entre a camisa e a pala uma franja do próprio tecido. Nossa, isso aqui ia ficar um luxo. Aí você manda fazer um bordado assim bem... Ó, eu quero uma camisa dessa. Eu e minha pasta de referências do Pinterest. Ai, que tristeza, a pessoa que não faz roupa, né? Queria tanto, roupinha nova, né? Nem parece que sabe fazer. Então, aqui, ó, recortei a pala fora. Ó. Então, separei essas duas partes. Parte de cima, só colocar margem de costura, um embaixo, um decote, um ombro e um cava. Terminei. E ela... Ai, bati na câmera. Eu vou cortar ela a par, tá? Então, isso aqui é cortado um par. Chegamos aqui. Agora, as pregas, elas vão ser mais ou menos na metade aqui e na metade aqui. Então, vamos ver quanto que eu tenho de distância, que eu tenho 9, 4,5 e aqui 4,5. Esquadro a barra. Com a barra esquadrada, eu esquadro pra cima. E esquadro pra cima aqui. E aí, eu vou cortar e dar o espaço da prega. Isso, gente, quando é prega macho ou prega macho ou prega fêmea,
vocês têm que pensar assim, ó. Se eu quero que essa prega tenha 2 centímetros de volume, assim, né? Ela dobradinha, ela fique com 2, você tem que colocar o espaço referente a 4. Por quê? Porque você precisa do dobro de espaço, porque ela dobra e dobra, tá? Então, isso daí é muito importante. Aqui eu vou numerar, né? Pra não me perder. 1, 2 e 3. Vou recortar e colar em outra folha. Então, colarei aqui. Mesmo esquema que eu fiz na outra, tá? Vocês colam a primeira parte, esquadra pela barra, pra ter um referencial pra essa peça não ficar toda torta. Barra. Então, aqui, gente, o que eu vou pensar, ó? Eu vou colocar 2, 4, 6, 8. Vou colocar 8 centímetros e aí a gente vai ver como é que vai ficar. Mas eu acho que vai ficar bom com essa medida. Se é pra crescer prega, a gente cresce a prega. Com gosto. Aqui. Aqui. Vou dar também 8 centímetros deste lado aqui. Estender mais a barra. 8 aqui. Lembrando, gente, que a prega macho e a prega fêmea, o princípio de fazer a prega é o mesmo para as duas. O que difere é o jeito de dobrar, tá? A prega macho, ela é o avesso da fêmea. Então, o processo é o mesmo. E para quem não sabe a diferença entre prega macho e prega fêmea, é só vocês pensarem no órgão reprodutor do homem e da mulher. Do homem é pra fora, da mulher é pra dentro. Essa é a diferença da prega macho e prega fêmea. Vocês nunca mais esquecem. Então, aqui, ó, eu vou marcar a metade. E marquei a metade, porque aí vai ser um referencial para eu fazer as dobras, tá? Aí, o que que acontece? O desenho que ele vai seguir aqui, eu vou fazer depois que eu fizer a dobra. Então, aqui eu vou dobrar, ó. O macho, eu vou colar aqui o avesso para não soltar tudo. Aqui. Deixa eu ver. É isso aqui, gente, ó.
Você acha que com esses 8 vai ficar uma baita de uma pregona, mas não vai não, tá? Ela não vai dar, assim, ela vai dar mais volume na barra, mas aqui em cima, ó, ela nem fica muito larga, ó. Ela fica com a dobra pra fora, vocês estão vendo aqui, ó? Dobrado de um lado, dobrado do outro, ó. E aí, com ela dobradinha assim... Opa, peraí que eu dobrei pouco, gente. Aí, eu tenho que encontrar os dois aqui. Ah, então vai ficar um pouquinho maior. Fiz arte, gente. Peraí, dobrei pouco. Porque na hora que eu dobrar, ele tem que encontrar um lado com o outro. E aí, eu vou alfinetar. Vai ficar mais fácil. Peraí. Meus alfinetes. Aqui. Coloco o alfinete aqui. Coloco o alfinete aqui. Esse papel é grosso, é horrível. Ah, pronto. Ficou um pouquinho mais larguinho aqui, ó. E é isso. Agora eu vou recortar esse desenho que eu tenho aqui, ó. Com ela dobrada. Óbvio, se eu fosse colocar margem de costura, eu faria a margem de um com ela dobrada e depois eu recortaria, tá? Porque é muito mais fácil você colocar a margem com ela já dobrada. Desse jeitinho aqui, ó. E agora, eu vou fazer esse mesmo trabalho aqui do outro lado. Dobrei ao meio. E essa prega aqui, gente, vocês podem... O mais comum é ela ficar presa só em cima e solta na barra, mas se vocês quiserem fazer ela fechada até na barra também, é o gosto de vocês que manda, tá? Não tem nada que proíba vocês de fechar toda ela pra ter só o efeito da dobra. Nossa, gente, que difícil. É isso, gente, ó. Ficou o voluminho aqui. Agora eu vou cortar. Com a prega dobrada. Depois que eu cortei, eu posso abrir. E tcharam! Ele vai fazer essas orelhas aqui, ó. Aqui e aqui, ó. E é isso. Aqui o centro das costas é dobra no tecido. Aqui, ó, dobra. E está feita a camisa com duas pregas. Na verdade, assim, ó, duas de cada lado. Então, ela vai ter duas pregas machos desse lado e duas do outro lado. Eu tô fazendo só metade da roupa aqui. Gostaram da minha camisa western de cowboy? E vou fazer mais uma. A próxima é essa daqui, ó. Que ela tem uma prega fêmea.
Então, vai ser uma prega fêmea no centro. Então, o desenho da pala dela, ela é em bico, é um pouco diferente dessa, tá? Porque essa aqui eu comecei com biquinho pra cima, terminei com biquinho pra baixo. Essa aqui, ela só faz uma curva pra baixo. Vou desenhar ela pra vocês verem. Aqui, opa. Aqui, aqui, aqui. E todas essas, quando eu crio o volume de prega, eu posso ignorar a pence de cintura. Bom, então aqui eu vou determinar o comprimento dela aqui e mais curto na cava. Opa. Então, no centro aqui das costas, eu vou colocar 15. E aqui na cava, eu vou colocar 11. E aí, eu venho e faço esse desenho assim, ó. Aqui vai ser dobra. E aqui, gente, eu vou cortar na pala. Margem de costura, 1 centímetro aonde eu recortei. Opa, desculpa. Então, 1 centímetro aqui, 1 no ombro, 1 no decote, 1 na cava. E aqui, eu vou aproveitar já vou criar o volume dela aqui. Vou colocar 4 centímetros. Já até aproveitei que eu tinha papel aqui no centro das costas. Isso aqui eu vou dobrar assim, ó. Nessa linha nova que eu criei. Aqui era o centro das costas original. Agora, aqui vai ser a minha dobra depois que eu criei o espaço da prega. Assim, ó. Aí, aqui, ó, no avesso, gente, vocês têm que olhar se a borda do papel que tá dobrado vai bater na minha linha original do molde. Porque se não bater, vocês têm que colar. Lembrem-se sempre que a hora que eu dobro, todas as partes têm que coincidir, senão ele fica feio. E outra, na hora que eu costurar isso aqui assim, ó, eu não tenho como prender essa prega na costura se ele não encosta na minha costura, entenderam? E é por isso que eu tenho que fazer essa orelhinha aqui em cima. Então, eu vou pegar um retalhinho de papel aqui. E vou emendar aqui. Porque aí, a hora que eu fizer a dobra... Nossa, gente. Deixa eu vincar antes, que fica mais fácil. Vinquei aqui. E vou dobrar assim, ó. Agora, eu pego e corto. Aqui eu posso cortar fora, porque aqui seria a dobra, né? Então, eu vou cortar rente. E olha só, ele fez uma orelhinha, por quê? Porque a hora que eu dobrar, vai coincidir certinho aqui, ó. E aí, vai ficar essa prega pra dentro aqui, assim, que eu vou costurar na minha pala, ó. E ele faz o volumezinho aqui.
Esse modelo foi o que eu mais gostei. Acho que ele fica super legal. E pra gente finalizar esse módulo das palas e pregas, a gente tem a última, que é pala na frente com franzido. Então, aqui... deixa eu ver qual que é a ideia. Centro costas. Vamos ver, desenha na base das costas. Aqui ele pede pra gente fazer como se fosse as costas dessa daqui, ó, que a gente acabou de fazer, que é a prega fêmea. Só que a gente, ao invés de fazer ele em curva, a gente faria ele reto. Só que isso também não vai interferir, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Não iria interferir muito. Qual que é a lógica dessa camisa? Ela tem uma pala e não é uma pala muito grande aqui. É uma pequena palinha na frente. Como esse espaço aqui é pequeno, então o que que a gente faz com o molde? Eu pego, recorto uma parte da frente e grudo lá na pala que eu tenho das costas. Por quê? Porque aí eu não vou ficar com uma emenda no ombro, eu vou ficar com uma emenda na blusa das costas e na blusa da frente. Então, eu economizo a costura do ombro, tá? Então, a pala já vem das costas pra frente inteiriça. Isso daí é legal de fazer. Então, aqui, ó... eu vou até desenhar frente e costas grudadas pelo ombro pra vocês verem, ó. E eu nem vou desenhar as costas inteiras, tá? Eu vou desenhar as costas até a altura aqui da cava, só pra vocês entenderem o que eu tô fazendo. Ó. Aqui. Ele não fala pra fazer dessa forma, mas eu acho essa forma bem fácil de vocês entenderem o que tá sendo feito, ó. Aí eu venho com o molde da frente aqui, ó. E grudo aqui. E aqui na frente também não vou desenhar ela inteira, tá? Vou desenhar também só até a altura da cava, que é o que eu vou precisar pra terminar esse modelo aqui. Vou recortar aqui pra vocês, pra ficar fácil de mostrar. Então, ficou dessa forma aqui, gente, ó. Frente e costas, eu grudei elas pelo ombro. Então, aqui é frente, aqui é costas e aqui é o meu ombro. Essa pala da frente, vou fazer ela com 5 centímetros. Então, ó, é nessa linha aqui que eu vou cortar. Isso aqui, ó, não vai existir mais essa linha de ombro, ó. E agora eu vou desenhar a pala das costas. Eu vou desenhar a pala das costas com 12, ó. Vou descer um pouquinho aqui. Aqui eu venho, esquadro. Então, eu vou cortar aqui e aqui. Desse jeito aqui, ó. Pala das costas. Vem pra frente, ó. Vem direto. Então, aqui é dobra. Vou pôr 1 centímetro no decote. 1 centímetro
aonde eu vou ligar ele na frente, 1 centímetro aqui embaixo e 1 centímetro na cava. Se a cava de vocês ficar bicudo aqui, gente, vocês vão suavizar o encontro aqui, tá? Arredonda bem bonitinho. E ficou assim, tá? Ah, se eu quisesse fazer as duas bicudas, poderia fazer? Poderia, gente. Vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem, tanto na frente quanto nas costas. Eu fiz reta, porque primeiro que ele tá pedindo reto no livro, e segundo porque é mais fácil. Mas vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem. Aí, ficou a frente. E aqui na frente, ó, eu desenhei torto no papel, mas assim, é só a parte mesmo pra vocês enxergarem. Não preciso nem desenhar a camisa inteira. Essa parte aqui, eu vou fazer um franzido. Então, como que eu vou fazer isso? Eu posso eliminar a pence de cintura aqui em cima, ou eu posso simplesmente vir aqui, ó, divido em umas 3 partes aqui. Deixa eu ver com quantos centímetros que isso tá. Tá com 13. Vou colocar 4 aqui e 4 aqui. Pronto. Divide mais ou menos. Aqui eu esquadro. Aqui eu vou recortar, separar e espaçar. Igual eu fiz lá nos outros moldes recortados. E as costas, ele pede pra fazer... Ixi, cadê minhas costas? Ah, aqui, minhas costas, ó. Isso aqui foi o que sobrou do meu molde das costas, até a cava, que é a linha de cava. Então, aqui, ó, é a linha de cava das costas, aqui é o centro costas, dobra. Ele pede pra fazer uma prega fêmea aqui, então eu posso aumentar uns 4 centímetros, igual eu fiz lá na outra. Aí, a minha dobra passa daqui pra cá. Isso aqui, a camisa continua pra baixo da cava, tá? E na frente, eu posso eliminar a pence e criar esses dois espaços pra franzido, ou eu posso deixar a pence como folga, e aí vai ficar uma blusa bem soltinha. E aí, eu crio o franzido aqui. Separo o quanto eu quero, sei lá, uns 5 centímetros de cada lado, 3. Aí, à medida que vocês quiserem. Por exemplo, aqui, eu tô com 13 centímetros. Então, se eu fosse... Não, 10 seria muito. Então, 13, 50%, seria uns 6 centímetros. Então, eu colocaria 3 aqui e 3 aqui. 6 centímetros total. E é isso, gente. Vocês gostaram das camisas com pala de hoje? Vocês vão fazer uma camisa pra vocês agora usar no inverno de Rio Pretense? Quem é de Rio Preto, né? Quem não é de Rio Preto, talvez viva num lugar que tenha frio, mas aqui em Rio Preto é meio complicado o nosso frio. Mas ainda assim eu quero uma camisa de suede. Obrigada, Jana. Ah, não é Jana, é Arijane. Obrigada. E desculpa errar seu nome. Lindos, né, Fran? Aqui eu vou cortar só pra mostrar pra vocês, vai. Eu tô aqui com o negócio cortado. Vou dar uma cortadinha aqui rápido. Só pra mostrar. Aqui eu separo 3, aqui eu separo 3 e religo o ombro. Obrigada, Maria.
Obrigada, meninas, que estiveram aqui comigo. Dulcelina, as minhas companheiras de sempre. Um beijo para vocês, um bom descanso, um bom feriado. E semana que vem nos vemos com as mangas. Até, gente. Tchau, tchau. Ah, a gente vai ter manga. Nós faremos mangas. Quer ver? Eu vou até dar um spoiler para vocês aqui, ó. Vai ser essa parte aqui, ó. Base de manga. A gente vai construir o diagrama da manga. E aí, a gente vai começar a fazer modelinhos de manga. A gente vai começar aqui pela manguinha bebê, que é franzidinha. Manga com franzido só na cava. Febre de Verão Biquínis, muito obrigada pelo seu feedback. Espero você semana que vem aqui de novo com a gente. Beijo, Kátia. Obrigada por hoje, Kátia, de estar aqui comigo. E ó, aula passada, deixa eu contar pra vocês, eu coloquei a última aula no YouTube e eu esqueci de colocar público, então a aula estava privada. Assim que eu terminar essa live, eu já vou jogar ela pro YouTube, para quem quiser rever e tentar fazer as peças. E também vou colocar da aula passada, tá? Então, quem quiser rever, o link do meu canal no YouTube tá lá aqui na bio do Instagram. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem aqui no Instagram pra mim, pode mandar direct, pode chamar no WhatsApp. E eu vejo vocês na próxima semana. Um beijo, gente. Tchau, tchau.